Beleza? Abrão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao Senhor, ao servo. Disse ele ao servo velho da sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar teu filho de volta à terra onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da terra do meu pai e da minha terra natal, que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para as águas, ele fez o camelo se ajoelharem junto ao poço, que ficava fora da cidade. E então orou: Senhor, Deus do meu senhor, Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor. Abraão, como vês aqui, estou ao lado da fonte e os jovens do povo da cidade estão vindo para tirar água. Conceda que a jovem que eu disser, por favor, inclina seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe também, darei água a teus camelos. Seja essa que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Interessante que enquanto ela orava, que surgiu, enquanto ele orava, que surgiu a Rebeca, então era enquanto estava orando, não precisou nem terminar. E outra coisa que é legal, que hoje em dia eu já vi testemunhos que é semelhante, né? Que a pessoa fala, pra pessoa certa falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Claro que não precisa ser tão, tipo assim, tem que ser específico, mas não absurdo, assim. Pelo menos eu acho, né? Mas Deus faz as coisas do jeito dele. Então é muito legal que tem testemunhos que envolvem coisas parecidas, histórias parecidas. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente do ombro o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os seus camelos, para saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas, e perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para que eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, filho de Milca, filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. Acrescentou: Temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor, Abraão, que não tirou da sua bondade e da sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã. E ouvira Rebeca contar que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor. Por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: Então fale. E ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice, deu um filho que é herdeiro de tudo que Abraão possui. E o meu senhor fez-me jurar, dizendo: Você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irás à família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor: E se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: O Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você, e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai.
Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento. Se eles recusarem entregá-la a você, só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares de êxito a missão de que eu fui incumbido, aqui estou em pé dessa fonte. E se uma moça te vier e tirar água, e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela responder: bebe também, darei água a teus camelos, seja essa que o Senhor escolheu para seu filho, meu senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca, com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. E ela se apressou a tirar o cântaro do ombro, e disse: bebe também, darei água a teus camelos. E eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de que você é filha? E ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor, de Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços. E curvei minha adoração ao Senhor. Bendito ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar o filho dele, a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, diga-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, e nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos de Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam ali e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar, meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltaremos ao Senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com esse homem? Sim, eu quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, da sua irmã Rebeca, da sua ama, do seu servo Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoou Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Então Rebeca e seus servos se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-Lahai, pois habitava em Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda da sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram Assuritas e Letucitas e os Leuminitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos das suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, do campo de Efrão, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara aos Hititas, dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São esses os nomes do filho de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbel, Mibissão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses 2 filhos de Ismael que se tornaram líderes das suas tribos e seus povoados e campos recebendo seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá e Sur, próxima fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Sur, e viviam em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel,
o arameu, e de Pedã Aram, a irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já, desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, de todo o corpo, e era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do seu rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito a filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou e se foi. Assim, Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei, porque você e os seus descendentes darei a todas essas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Lhes darei todas essas terras por meio das suas descendências. Entre os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: Os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a sua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: Quem tocar nesse homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no templo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu, lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: A água é nossa. Por isso Isaac deu o nome do poço de Ezeque, porque discutiam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante do seu exército. Isaac lhes perguntou: Por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? E eles responderam:
Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso, dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos. Mas sempre te trataremos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado, e disseram, achamos água. Isaac deu o nome de Sebá, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. É forte. Uma mulher ruim, quando você escolhe, tanto uma mulher como um esposo ruim, né? Não adianta. Acaba sendo mais maldição do que bênção. Eu vou ler o último com outro vídeo por causa que ficou muito longo também. Já deu 15 minutos, tem que ser 20. É isso. Glória a Deus.